Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2013. Estamos juntos há 452 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 11 do livro de Juízes. Neste capítulo temos apresentado para nós o oitavo juiz. O primeiro é Otiniel, o segundo é Eude, o terceiro é Sangar, quarto Débora e Baraque, quinto Gideão, sexto Tola, sétimo Jair e agora vamos ter o oitavo juiz, que é Jefté. Jefté confirma para nós que o movimento geral em relação aos juízes é descendente. Cada um deles vai nos mostrando uma degradação israelita e as coisas vão ficando cada vez piores. Tanto que nós vimos no capítulo 10 que a lista de deuses que os israelitas adoravam tinham subido muito e que no meio do clamor do povo, Deus chega ao momento de se recusar a atendê-los por conta do tamanho da iniquidade do povo de Israel. Aqui no capítulo 11 as coisas vão nos mostrar que ainda há coisas piores acontecendo. Este homem precipitado vai fazer um voto que vai culminar na morte da sua filha. Ele exibe fé. Ele é inclusive colocado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, porque ele de fato é usado por Deus para libertar o seu povo. Mas o que nós vamos vendo é que o conhecimento da lei de Deus está cada vez menor. Que as coisas não estão sendo feitas como deveriam e o povo está sofrendo. Isso apontava com muita ênfase a necessidade de um rei que conhecesse a lei de Deus e vivesse pelos caminhos de Deus. Como são as coisas erradas aqui? Bom, Jefté é escolhido sem um processo de súplica, sem que o povo oprimido por inimigos clamasse a Deus por libertação. Agora são os anciãos de Gileade que chegam até ele e pedem para ele ajudar. E isso porque ele é um homem valente. E agora já não estão nem fazendo mais caso se ele é um homem que foi privado da herança com seus familiares por ser filho de uma prostituta, ou se ele está associado com homens levianos, como se diz aqui no verso 3. Isso é bastante semelhante à história de Abimeleque, que se associou com homens levianos, que era filho de uma concubina, mas ninguém está muito preocupado com essas semelhanças inconvenientes. Jefté é buscado para ser o líder e oferece, o povo de Gileade, os líderes de Gileade, oferecem a ele uma posição de líder militar. Ele diz, vou liderar vocês, mas se eu me tornar o comandante de vocês, o chefe de vocês. E aí eles respondem, tudo bem, que o Senhor seja por testemunha desse nosso pacto. Só nessa hora que Deus aparece. Note, Deus não estava aparecendo antes. Eles procuraram a solução por conta própria e resolveram colocar Deus lá no fim da história. Deus tem que ser procurado desde o começo, não é verdade? Mas Jefté assume e vai conversar com o rei dos Amonitas. Mostra para o rei dos Amonitas que conhece a história de Israel, que entende que Israel habita naquela terra porque o Senhor Jeová havia dado aquela terra ao seu povo e que os Amonitas não deveriam pelejar com aquela terra porque ela já era posse deles há 300 anos, como nos diz o verso 26. Então, Jefté mostra que tem conhecimento da história, tem conhecimento do que aconteceu e por que o seu povo mora ali. Mas o rei dos Amonitas não quer ouvir. E Deus, em sua misericórdia, faz com que o seu espírito venha sobre Jefté, como lemos no verso 29, e Jefté obtém a vitória. Antes de sair para a batalha, porém, Jefté faz um voto precipitado. No verso 30 ele diz que se Deus entregasse os filhos de Amon nas suas mãos, 31 agora, quem primeiro da porta da sua casa lhe saísse ao encontro, quando ele voltasse vitorioso, seria do Senhor, seria oferecido em holocausto. Isso é um voto que não é compatível com a lei de Deus. Deus não aceita sacrifícios humanos. Embora Jefté conheça a história de Israel e saiba por que deve pelejar por aquela terra, parece que o contexto geral é de ignorância da lei de Deus. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Em Levítico isso é muito claro. Os primogênitos dos israelitas deveriam ser substituídos por animais, em sacrifícios que fossem animais mortos e não pessoas, porque Deus não aceita sacrifício humano. O único sacrifício humano agradável a Deus é o sacrifício de Cristo. Mas parece que a ignorância é tal que Jefté promete isso. E é isso mesmo, por mais escandaloso e difícil que seja, que nós cremos que ele promete. Porque ele diz, quem primeiro sair da porta da minha casa? Quem é um pronome que indica uma pessoa. Além disso, quem me sair ao encontro quando eu voltar vitorioso. Se você vê no verso 34, a filha dele saiu ao seu encontro com adufes e danças quando ele voltava, vitorioso da batalha. Isso aconteceu, por exemplo, quando Saul e Davi voltavam vitoriosos da batalha.
as mulheres de Israel saíram ao encontro deles com adufes e danças. 1 Samuel 18:6. Todo o contexto, portanto, deixa claro que Jefté pensava numa pessoa. Tentando contornar as dificuldades disso, como que um homem que aparece na galeria da fé de Hebreus matou a própria filha? Alguns tentam propor que Jefté, na verdade, simplesmente consagrou a sua filha para ser virgem o resto da vida. E isso se tenta defender com a ideia de que ela pediu ao pai para chorar a sua virgindade por 2 meses e que ela morreu sem ter, que ela nunca foi possuída por um varão, como diz aqui o verso 39. É verdade, nós entendemos que ela pediu ao pai para chorar porque ia ser sacrificada sem ter tido a oportunidade de se casar. Mas nós não vemos aqui no texto elementos que nos ajudem a dizer que Jefté, tendo prometido a Deus oferecer um holocausto, acabou transmutando o cumprimento do seu voto, consagrando a sua filha para ser virgem para sempre. O verso 39 ainda diz que ele fez segundo o voto que foi por ele proferido. É difícil. Um homem que aparece na galeria da fé de Hebreus 11 porque confiava em Deus, chegando a sacrificar a própria filha, desobedecendo a lei de Deus, é difícil. Mas mostra para nós o estado crítico em que Israel se encontrava, quando o conhecimento da lei de Deus e o apego à lei de Deus estava tão pequeno que até mesmo o líder que confiou em Deus e que recebeu o Espírito de Deus para libertar o povo ainda tinha muito em que crescer. Isso mostra profundamente aos leitores de Juízes que eles precisavam de um rei que fosse estudioso da lei de Deus, um amante das sagradas letras. Isso os colocaria em direção a Davi e não em direção a Isbosete, o filho de Saul. Aliás, a casa de Saul é duramente atacada aqui, porque há muitos paralelos entre Jefté e Saul. São paralelos sutis para um leitor mais leigo das Escrituras. Mas quando você lê, por exemplo, onde é que foi que Jefté foi consagrado líder do seu povo? Em Mispa, Saul também. Qual foi o primeiro território que Jefté defendeu dos inimigos? Gileade, Saul também. O que aconteceu? Qual foi o primeiro inimigo que Saul combateu? Saul combateu os amonitas, Jefté também. E qual foi um dos grandes erros de Saul? Desesperado no momento de aflição, ele fez um voto que ninguém devia comer nada enquanto seus inimigos não fossem vencidos. E o seu filho Jonatas acabou comendo um favo de mel, e se não fosse Israel, Saul teria matado seu próprio filho. Bom, o Jefté chegou a fazer isso aqui. Então, quem estivesse lendo este livro lá nos dias em que a casa de Saul, por Isbosete, estava disputando o reinado de Israel com a casa de Davi, agora o novo rei ungido, poderia olhar para trás e dizer: bom, Jefté já trouxe prejuízo suficiente agindo semelhantemente a Saul. Há muita semelhança entre Jefté e Saul. Nós precisamos de um rei que nos leve a cumprir a lei do Senhor. Então o propósito de Juízes fica claro aqui, e a espiral descendente em que cada vez mais coisas difíceis vão acontecendo em Israel por conta da ignorância da lei de Deus vai se confirmando aqui. Tudo isso então nos traz uma grande lição. Precisamos de um rei que nos leve em direção ao Pai, que nos ensine a sua lei de maneira perfeita e que nos ensine a obedecê-lo para termos uma vitória verdadeiramente livre de coisas desagradáveis como estas que acabamos de ler. Esse rei é o Senhor Jesus. É isso que nós vemos aqui ao estudarmos estas páginas, olhando para elas, pensando nelas, tendo todo o cânone da Escritura tomado em consideração ao mesmo tempo. Que Deus nos abençoe e que continuemos a aprender destas páginas na medida em que caminhamos nessa leitura. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo que pudemos aprender hoje e pedimos a tua bênção sobre nós, de maneira que, conhecendo a tua Escritura, possamos obter vitórias e possamos colecionar ocasiões em que o teu nome é glorificado na nossa vida mediante a obediência à tua palavra. Obrigado pelo Rei Jesus, o herdeiro do trono de Davi, aquele que vai se assentar no trono de Davi para todo sempre. Obrigado porque ele nos leva ao Senhor, porque ele nos ensina a tua palavra e porque ele foi vitorioso pela obediência perfeita dos teus decretos. Recebe a nossa adoração e ajuda-nos a seguir fielmente o nosso Rei Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.